muito grata de estar aqui nessa noite, pelas oportunidades que Deus nos deu. E o colérico, ele aproveita as oportunidades, né? E ele procura fazer com excelência. E é nessa noite isso que eu quero fazer para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, nós vamos falar sobre os coléricos. Cadê os coléricos? Eu escutei um glória aí, pelo menos, né? Porque na hora que falou do fleumático, tive que olhar para trás para descobrir, né? Porque nem um som saiu. Mas nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse temperamento. E eu quero abrir com você em Salmos de número 139, o verso 14. Nós vamos fazer a leitura desse verso. Salmos de número 139, que diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então, olha para o seu irmão e fala: você foi formado maravilhosamente. Porém, precisa de uns ajustes. Fala, precisa de uns ajustes. Agora fala, tem o Espírito Santo de Deus que nos ajuda nesse processo. Você não está sozinho, amém? Antes de iniciar, eu quero dizer para você que eu sou uma colérica, né? Em processo de transformação. Quando eu fui, que foi, Naldinho? O Naldinho está proibido, viu? De trazer o amigo dele para o assunto aqui. Deixa seu amigo lá, varão. Por que num processo? Porque quando a gente começa a estudar e descobrir algumas coisas, você fala, meu Deus do céu, se um dia eu ouvi que eu era ruim, eu sou pior do que eu pensava. Porque existem coisas guardadas dentro de nós. Porque nós vamos ouvir durante isso que o colérico ele é um dos temperamentos que ele tem mais dificuldade de ele dizer que ele está errado. Ele tem essa dificuldade muito grande. Então, ele acaba não falando dos seus problemas, não falando das suas fraquezas. Ele não tem esse ponto. Ele sempre quer mostrar que ele é forte o tempo todo. Pode passar aí, varão. O temperamento é uma ferramenta que facilita o autoconhecimento, como foi falado aqui, e melhora o nosso olhar sobre nós e sobre os outros. Colérico com colérico. Lá em casa eu sou colérico, o Naldinho é sanguíneo. Então a gente é quente, os dois. Glória! Então nós somos ali, ó, bate de frente um com o outro. Mas quando nós passamos a conhecer a nós, quando você está num estudo como esse, num seminário como esse, e você consegue entender quem você realmente é, e os pontos, o porquê eu acabo agindo assim, o porquê o outro, você começa a compreender o outro. E eu observando isso, principalmente para o colérico, ele tem a necessidade, sim, de entender a cada um. Porque ele acaba achando que ele é a supermulher, o super-homem. Ele acaba achando que ele é melhor do que todo mundo e não consegue olhar com o olhar do outro. Então, você se conhecer o temperamento, essa ferramenta, ela faz com que você conheça a si mesmo e entenda o seu próximo. Porque, como diz a palavra, que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pode passar, varão. E aqui está o conteúdo que nós vamos falar um pouquinho. A definição do colérico, tá? O que define um colérico. Eu estava conversando com algumas meninas ali agora, e tem algumas pessoas que vão ter que refazer esse teste, tá? Por quê, gente? Quando nós somos olhar para nós, você não pode se autoavaliar, como foi dito aqui, por algumas atitudes de hoje, de coisas que você foi transformado. Você tem que olhar aquilo que é da sua natureza, que você sabe que você foi transformado, mas que ainda existe dentro de você, porque nós aprendemos aqui que você nasce com o temperamento que você tem. E você vai morrer com esse temperamento que você tem.
Porém, nós podemos ser transformados. Nós podemos aprender a lidar com as nossas fraquezas, tá bom? Então, conforme vocês forem levando, se precisar de alguma folhinha a mais, peça para o pessoal, para vocês observando, ouvir gente falando que eu sou isso, agora eu compreendi que eu sou aquilo. Então, você tem que ser realista. Você tem que ser realista com aquilo que você sabe que você é. Não vem querer tapar o sol com a peneira, não, tá bom? E nós vamos falar sobre os pontos fortes do colérico, os pontos fracos, e vamos falar como neutralizar os pontos fracos. Por que neutralizar os pontos fracos? Quando chega lá, eu explico um pouquinho para frente. Pode passar, varão. Nós fomos criados para relacionamento, tá bom? Então, nós não temos como viver nessa terra sozinho. A gente foi criado para conviver um com o outro. Você não foi criado simplesmente para ficar, mas eu vou viver solteiro, mas você tem relacionamento no seu trabalho, você tem relacionamento dentro da igreja, você tem os seus amigos. Então, você foi criado para se relacionar. Então, nós precisamos entender isso, que nós somos criados quando eu me relaciono com alguém. É igual dentro de um casamento. Você passa a conhecer, você começa a ter um relacionamento, você começa a conviver, você começa a entender. E se você não compreender quem é você e quem é o outro, dá para conviver? Não dá para conviver, tá bom? Pode passar, meu querido. Aqui eu montei um pequeno gráfico. O pastor Renato, aqui no início, ele mostrou da onde que surgiu os temperamentos, como que surgiu essa teoria. Eu não vou ficar falando sobre isso porque já foi colocado aqui. Porém, a gente entendeu que existe a qualidade, tá? E os aportes, e existe o elemento. O elemento que o colérico ele é comparado com fogo. Para você entender quem você é o colérico, é só você observar as características do fogo. O fogo é bom ou é ruim? Depende. Depende, gente. É bom um pouquinho de fogo, aleluia. Esse é o elemento onde nós aprendemos que tem o quente e o frio, tá bom? Então, o colérico, ele está no elemento quente, tá? Porque ali é o fogo, a qualidade. E nós temos a qualidade e o aporte, que a qualidade é ele ser quente, ele estar no extremo quente. Então, se eu observo que eu me comparo com o elemento fogo, e eu sou uma pessoa quente, então quer dizer que eu sou um colérico, tá? E ele também está num aporte seco. E aí, por conta disso, ele se torna uma pessoa expansiva. O colérico, ele é expansão. O fogo, se ele começar a pegar, glória a Deus, ele é expansivo, é expansão. Se o fogo começar a pegar num galinho seco, ele vai continuar só ali se você não apagar? Ele vai começar a expandir. E esse fogo, ele pode começar a expandir e a tomar todo o local. Então, o fogo, dependendo da forma, ele é destrutível. Porém, se você está num lugar escuro, um caminho escuro, e você consegue acender uma tocha, o fogo, ele também traz luz, ele traz direção. Então, se você consegue observar para você e olhar que você pode ser essa pessoa, fogo, essa pessoa que consegue expandir, você está na qualidade quente. E ele é seco, por que ele é seco? Ao contrário do sanguíneo, o sanguíneo ele é todo mundo, né? Ele abraça todo mundo, ele está perto de todo mundo, né? Leva 10 tapas na cara e recebe mais 10 tapas na cara. O colérico, apesar de ele ser expansivo e também extrovertido, ele não tem esse modo extrovertido tão intenso como ele tem as pessoas certas. Ele tem o convívio certo deles, está entendendo?
Se ele for se compadecer, ele se compadece mais de quem está por perto. Então, ele é um pouco seletivo. Pouco não, ele é muito seletivo. O colérico é muito seletivo. Então, ele acaba tendo essas formas que precisam ser trabalhadas também. Então, você é quente, mas você é seco. Mas aqui tem a fonte da água viva, amém? Então, nós temos as características aqui do colérico. Ele reage rápido e fortemente. O colérico, irmãos, ele é dramático. Não é só um melancólico, não. O colérico, ele faz drama. Ele age fortemente. Esses dias nós viajamos, né? E o maior medo, irmãos, era o medo do avião. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. E eu não poderia demonstrar isso para os meus filhos. A Eliane teve que dar um calmante para o Cauã aqui na igreja. E eu sou dramática, irmão, isso eu posso dizer a verdade, eu sou. E aí eu levantei e falei, não, eu preciso ir no banheiro. Irmãos, fui no banheiro. Quando eu dei descarga naquele banheiro, eu achei que o vento ia me carregar por dentro do buraco e me levar para fora. Que o vento forte daquela privada daquele banheiro. Aí eu falei, pastorzão, aquele vento daquela privada, ele disse, é dramática, viu, Kelly? Eu falei, sou. Então, o colérico, ele reage muito rápido. Então, ele é muito intenso naquilo que ele faz. Então, ele não tem paciência. Né? A rapidez dele é algo assim surreal. E ele está sempre pronto para opinar. Alguém se identifica com isso? O colérico ama opinar, gente. Só de olhar para a sua cara, você nem perguntou para ele bom dia, ele está querendo saber como está seu dia, ele vai falar tudo da sua vida, ele vai descrever você todinho. Você perguntou para o colérico alguma coisa? Só que além de ele ama opinar, mas não gosta de receber opinião. Eu quero opinar, mas se você vir opinar, sua opinião para mim não vale. É complicado. Porém, eles são assertivos. Se o colérico olhar e falar, vai dar ruim. Se ele tiver um objetivo e ele falar, eu vou, ele acerta o alvo. E ele ama o desafio, irmãos. Isso para mim foi um desafio. Na hora eu tremi na base. Eu falei, mas foi me dado, eu vou cumprir. Missão dada, missão cumprida. Eles são produtivos. Enquanto o fleumático fez o colérico ali, o melancólico ali deu uma avançadinha, porque ele também é um pouco produtivo. Mas o colérico, e ele olha e fala, tá no 10 ainda, eu já fiz, foi 100. E ele vai fazer o quê? Opinar. Você não consegue ser mais rápido não, meu filho? Me ajuda, por favor? Acelera! Então ele é produtivo. E ele busca excelentes resultados. Se ele for fazer, ele não quer qualquer resultado. Ele quer o resultado. Porém, eles são explosivos. Lembra da expansão? O colérico é explosivo, irmão. Tá vendo lá, ó? Depois, eu vou contar o testemunho do grupo de louvor. Vou contar. E por eles são explosivos, eles são controladores. Ele gosta de estar no controle sempre aqui, ó. E essas características definem um colérico. Cadê os coléricos? Alguém mudou aqui de opinião? Próximo. Varão não é esse não, deixa eu ver aqui. Não, é esse sim. Tá vendo? O colérico, por ele ser uma pessoa muito ágil, muito rápida, nós vamos aprender ali, ó, que esses são os pontos fortes do colérico. Ele é prático. A praticidade corre no sangue do colérico.
A melhor coisa que inventaram foi deixar de ir na 25 de março, ir no Brás e fazer tudo online. Isso para o colérico foi fenomenal, porque ele gosta de praticidade. Esse negócio de ter que pegar ônibus, ficar esperando o ônibus, sabe, lá num ponto, não é para o colérico. O Uber, você não dirige, você tem Uber. Chama o Uber rapidinho, chegou, entendeu? Então, o colérico, ele gosta da praticidade, nada de ficar inventando um monte de coisa, não. Ah, vamos fazer? Não, é isso e pronto, acabou. Tá aqui, ó. Então, ele ama uma praticidade. E é bom uma pessoa prática, não é verdade? Então, nós precisamos aprender, entender que nós somos práticos, mas por causa da nossa praticidade, nós temos que tomar cuidado com a impaciência, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. O colérico, ele é um líder nato. Ele nasceu para liderar. Ele é um líder. E você observa isso desde quando ele é criança. Já viu as crianças, sempre tem um que manda em tudo, que organiza tudo, que faz isso. Mesmo que ele manda fazer coisa ruim, mas ele está mandando. Vocês conhecem alguma criança assim aqui na Ágape? Não, vocês não conhecem. Então, o colérico é uma potência na vida dele, a liderança. Ele bateu o olho, ele já consegue construir tudo, já sabe como. Ele idealiza tudo, ele sabe como é que é e está aqui, ó. É tanto que, se ele não for líder ainda, e vamos supor que o que está sendo, o que é o líder aqui, está falando alguma coisa, a mente dele já maquinou tudo aqui dentro dele. Está entendendo? Aí, ele é tão líder que, às vezes, a pessoa vai falar, ele já sabia, ele já entendia, está tudo aqui construído dentro da mente dele. Já sabe de tudo. Então, ele é um líder nato. Mas tem que tomar cuidado com a liderança? Sim. Se você pega um colérico, que ele é um líder imaturo, e coloca à frente de algo, ele também pode destruir tudo aquilo que ele idealizou que poderia ser bom. Então, nós precisamos aprender também sobre nos colocarmos. Ele também é otimista. Ele não vê problema em nada. Ele não vê problema. Enquanto um está falando não vai dar, ele fala, claro que vai dar, meu filho. Enquanto um está falando, nós não vamos conseguir. Ele já conseguiu, foi faz tempo, você nem sabe. Enquanto você está escrevendo no papel, como que vai conseguir, ele já voltou com a solução todinha para você. Então, ele é otimista, ele não consegue enxergar isso. Eu vou dizer para você que nem tudo eu sou um otimista, eu sou um pouquinho complicada. Porém, naquilo que é praticamente aos meus olhos impossível, eu vou correr atrás para fazer tornar possível. Eu consigo observar isso. Porque o colérico, ele tem objetivos. E se ele tem um objetivo, ele vai lutar para correr atrás daquilo que é objetividade para ele. Ele vai concluir aquilo e ele é otimista. Sabe, esses dias mesmo eu escorreguei aqui na porta da igreja, eu levantei rindo. Isso é o fleumático ou melancólico? Ah, vai. O fleumático já fica lá embaixo, procura um lugarzinho para se esconder, para ninguém ver ele. O melancólico, eu caí, me quebrei todinha. Agora, é claro que quem cai e levanta, irmãos, e faz uma festa é quem? O sanguíneo. Mas o colérico, ele não vai querer mostrar a fraqueza dele. Nem que ele entra no carro dele, que foi isso que eu fiz. O pastor Renato disse, tá tudo bem? Eu falei, tá bem, pastor. Quando eu entrei no carro, eu falei, meu Deus do céu, tá bem nada. Eu não quis mostrar para ele que eu havia. E eu sentia o sorrisinho dele quando ele saiu, tipo... Quando ele entrou no carro assim... Que é sarcástico. Falei, mano, por que eu fiquei na frente do pastor? Por que ele já não saiu com o carro e foi embora? Aí eu levantei, não, pastor, tá tudo bem. Quando eu entrei no carro, eu falei, não, Dinho, caí, tá roxo. Então, o colérico, ele não mostra fraqueza. Oh, miserável. Ele é determinado. Ele
quando ele determina algo, eu e o Nodinho, quando a gente fez uma das nossas viagens para o retiro, ou a gente ia com o pastor Renato, sempre de carro, ou a gente ia com a pastora Eliane e o pastor Paulo, de carro. E chegou uma vez, irmãos, que aconteceu um rolo lá, que todo mundo foi, e o pastor Renato levou na frente os documentos dos meus filhos. E quando a gente foi para pegar o ônibus para ir poder descer para Caraguatatuba, que eu fui pegar na bolsa, cadê o documento? Não, eu acordei o Naldinho. Eu falei, Naldinho, liga para o pastor Renato deixar o documento em tal lugar, porque a gente não vai conseguir sair com o Arthur. Ele falou, vai sim, Kelly, vai sim. Eu falei, não vai. Liga para o pastor Renato. Pastor Renato já foi, Kelly. Eu falei, e não dormi mais. Não dormi mais. Quando a gente chegou lá, o que eles me pediram? O documento de quem? Ele falou, vocês não vão viajar com essa criança. Eu falei, mas moça, ele é a cara do meu marido, redonda, você não está vendo, não? Aí ela falou assim, mas vocês não vão viajar. Aí um rapaz foi e falei, pronto, Nodinho, tá vendo? Se você ligasse para o pastor Renato, tinha dado certo, mas você não ligou? Ele quer, ele não começa, não. E aí um cara viu nossos... Aí a gente foi fazer uma simulação de táxi. Eu falei, não, vou voltar para casa, sai fora. Não vou pagar esse valor, não. E aí um rapaz olhou e falou assim, ó, vai lá na delegacia, faz um BO, que vocês perderam o documento. Que levaram a mochila de vocês com o documento e tudo, e vocês estão com uma viagem marcada. Falei, Naldinho, nós vamos ter que mentir. Ele falou, filha, estão esperando a gente lá em Caraguá. Fomos fazer o BO, irmãos. A gente fez o BO. Graças a Deus deu tudo certo, porque o Arthur chamou ele de papai na hora. Porque a delegada falou, como eu vou saber se é seu filho, se você não sequestrou? Eu olhei para a cara, assim, você não está vendo que ele é a cara um do focinho do outro? E aí ele falou assim, papai, quero água. Aí ele falou, tá vendo? Ela foi e assinou, toma, pode ir? Isso, irmãos, virou um transtorno, porque a gente foi os últimos a chegar e tivemos que ser os últimos a vir embora, os primeiros a vir embora. E aí a gente determinou, falei para ele, falei, não, sem carro, a gente não viaja mais para o retiro de casais. Os dois sem habilitação. Você já tinha tirado, né, marido? Nem sabe. Mas os dois sem habilitação e estava virando um ano e ia chegar o próximo retiro. E eu falei, se a gente não tiver carro, a gente não vai. Então, eu fui naquela determinação, ele pegou... E aí eu falei para ele, Naldinho, que é a procrastinação do sanguíneo, né? Tira a habilitação você primeiro. Não, eu vou tirar. Falei, se você não tirar, quem vai tirar sou eu. Não, vou tirar. Chegou fevereiro. Um dia eu levantei, ele falou, onde você vai? Eu falei, eu estou indo na autoescola, eu vou tirar uma habilitação. Ele falou, não, me dá aqui o cartão que eu vou tirar primeiro. Fiquei para trás, mas precisou de um impulso, porque senão eu não ia. Eu fiquei, foi triste, mas glória a Deus que ele tirou a habilitação dele. Quando ele tirou a habilitação, Deus nos deu a oportunidade de comprarmos o nosso primeiro carro, que nós temos até hoje. Esse ano, se Deus permitir, vamos trocar o nosso carro. Mas nós fomos determinados. E o colérico, ele tem isso. Quando ele é determinado, ele vai correr atrás daquilo que ele... Porque ele tem foco. O colérico, ele é focado. Quando ele sabe o que ele quer, ele vai naquele foco, ele vai até o fim. Então, isso é um ponto positivo. Mas, dependendo de onde você vai usar, pode se tornar um ponto negativo. Ele é energético. Ele tem energia para dar, para vender, para tudo. O fogo. Quando você pega... Se eu acender uma vela aqui, vocês observam que o fogo não fica parado? Ele sempre vai estar em movimento? Se eu virar, ele vai fazer o quê? Continuar para cima? Então, o colérico, ele tem muita energia, irmão. Ele levanta de manhã, é o primeiro a levantar, o último a deitar. Esse é o colérico, cheio de energia. E não cansa, não cansa. Então, ele é muito energético. Tá anotando, marido? Aleluia. Ele se torna... Esse é o problema do sanguíneo. Ele pensa naquilo que é bom para ele. Ele é muito eficiente. O colérico, ele é eficiente em tudo o que ele faz. Ele faz com perfeição.
Ele é energético? É, mas ele faz tudo com perfeição. Então, ele é muito eficiente nos seus trabalhos. Se o pastor colocar algo na mão dele, ele vai ser eficiente naquilo que ele faz. Se no trabalho dele ele for ser selecionado para algo, ele vai ser eficiente naquilo que ele faz. E ele quer ser melhor que todo mundo, viu? O dele por essa eficiência, o dele é sempre melhor. Né? A opinião dele é a melhor. A ideia, se a ideia do outro for melhor, ele vai fazer de tudo para que a ideia dele supere a do... Ele pode até roubar a sua ideia, Cris, mas ele vai conseguir fazer melhor do que você. Você está entendendo? Colérico é terrível. Olha o que falou o salmista. De modo terrível eu fui formado. Oh, glória. E ele é resoluto. Ele tem solução para tudo. Você quer a solução para um problema? Conversa com quem? Com o colérico. Porque pela praticidade dele, ele não vai ficar enrolando. Você está entendendo? É corte rápido, Tramontina. Ele tem solução para tudo. Ele pode até parar aqui e ficar pensando assim. Mas ele fala, ó. E ele vai e resolve. Então, esses são os pontos fortes que o colérico tem, tá? Essa questão da praticidade do colérico, essa questão dessa rapidez no colérico, tem que tomar muito cuidado, porque colérico você tem que entender que nem todo mundo vai no seu tempo. Tá bom? Tá rindo, pastorzão? Por quê? Nem todo mundo vai no seu tempo. Já viu um colérico comendo, gente? Já viu um colérico comendo? Ele não mastiga, ele engole. Ele engoliu. Você tá na primeira garfada, ele já engoliu os 10 colheres de comida. Aí você olha pro prato dele e você fala, oxe, já foi, minha filha. Deu tempo nem de raciocinar. Já viu um colérico dirigindo? Como que é um colérico dirigindo, né? Fala, Carla. Não, irmãos, quinta-feira eu vim meio atrasada pro ensaio. Vou até beber água depois dessa, calma aí. E aí, aqui no Santo Eduardo tem um farol aqui, né? Um cruzamento ali. E eu subi a rua do campo, vrau! Tinha que chegar logo aqui, né? Mas assim, dentro do limite, tá, gente? Não estava fora do limite, não. Vai dar sim, varão. E eu tô subindo. Quando eu cheguei perto do farol, eu vi um Fiesta na frente. E eu fui encostando. Eu falei, mas esse Fiesta não vai, não? Aí eu olhando que dava para ir, né? Eu falei pro Cauã, mano, esse Fiesta não vai, não. Não, eu tenho que ultrapassar. Quando eu fui para ultrapassar ele, que eu olhei, era o Pedro e a Carla. Aí eu parei o carro e falei, deixa o Pedro ir. Você vai chegar lá na igreja, e a Carla gesticulando, conversando com ele. E ele, calmo, né? Olhando assim, eu só vi o boné dele e tal, tá. Aí eu falei, Cauã, é o Pedro. Aí, irmãos, passando o farol, estava meio que livre, porque depois do farol é tudo reto para chegar aqui, né? E eu indo, 20 por hora. Falei, Cauã, é o Pedro, Cauã. Aí o Cauã, mãe, a senhora tem que se acalmar, Cauã. Aí eu, já começo, né? Por isso eu gosto de sair cedo de casa. Eu não gosto de sair... E o Pedro conversando. Eu só vendo ele quietinho. E a Carla com o dedo aqui, assim, conversando com ele, né? Com a colérica. E ele, quando chegou aqui, irmãos, a rua é quanto aqui? É 40. O Pedro desceu a 20. Ele foi descendo, ele virou a curva. Aí, quando eu encostei aqui no negócio... Aí o meu filho falou assim, mãe, Deus sempre quer te ensinar alguma coisa. Aí quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei, Pedro do céu, 20 Pedrão, e ele...
sem entender nada. Aí eu cheguei nele aqui agora e falei, varão, eu sou brincalhona às vezes, se acaso, né? Ele falou, não, Kelly, não desce pro coração, não. Eu falei, fleumático. Então, esses são os pontos fortes do colérico, tá bom? Então, só que nós temos muitos mais. O colérico, ele tem muito mais, mas esse foi os pontos que eu achei que, como nós vamos trabalhar os pontos fracos, foi os pontos que, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos falhar muito, tá bom? Pode pôr para frente, varão. E aqui é os pontos fracos do colérico. Ele é intolerante. Ele é dominador. Ele é sarcástico. Ele é Tem mais pano para o pastor Relinho sair? Só tem isso. Olha lá a risadinha dele de sarcasmo, gente. Olha lá, olha lá. Ele é autossuficiente, irascível. Ele é insensível. Ele é insensível, viu? Quando nós falamos da insensibilidade do colérico, Nanda, nós não podemos confundir, ele é generoso. Ele é muito generoso, ele tem um coração muito bondoso. Mas não é qualquer dorzinha que você passar para ele que vai mexer com ele. Não é. Você está entendendo? Não adianta você chegar aqui e fazer cara de cachorro magro para o colérico, achando que você vai tocar no profundo, no íntimo dele, e ele vai se compadecer. Coitadinho. Ele vai mandar você tomar vergonha na tua cara, enxugar as lágrimas e fazer o que tem para fazer. Só que essa insensibilidade, muitas vezes, é para ajudar você também a ser forte. Mas o problema, que nós vamos falar sobre isso na ira, não é nem o que ele fala, é a forma que ele fala, né? Então, ele é bem complicadinho, tá bom? Próximo, varão. O que eu fiz aqui, gente? Eu falei com vocês um pouco dos pontos positivos, mas eu vou falar mais dos negativos. Nós vamos trabalhar mais a negatividade, os pontos fracos. Trabalhar como neutralizar esses pontos fracos. Por quê? A partir do momento que eu entendo qual é a minha fraqueza e eu neutralizo ela, eu acabo potencializando os meus pontos fortes. Se eu trabalhar aquilo que é a minha fraqueza, eu vou conseguir administrar todo o resto. Porque pontos... Não existe, gente, temperamento melhor do que o outro. Já começa por aí, tá? Não é porque você é líder, que você... Porque, se bem trabalhado, qualquer temperamento pode liderar. Qualquer temperamento pode liderar. A diferença é que isso já está dentro do colérico. Então, ele vai ser resoluto, ele vai tomar os outros. Isso também tem um pouco da parte do sanguíneo. Os outros, eles vão ter que trabalhar, mas se bem trabalhados, serão líderes eficientes também, como nós temos líderes aqui que não são coléricos, são de outros temperamentos e fazem muito bem aquilo que foi colocado nas mãos. Então, colérico não é só você que faz bem, sempre tem alguém também que pode fazer até melhor do que nós, viu? Então, nós vamos trabalhar um pouco dos pontos negativos. E aqui a gente tem a impaciência. O que é a impaciência? Que não sabe ou não gosta de esperar. Apressado, aflito. Ele é sem paciência. Pela sua praticidade, e isso é uma coisa que eu melhorei muito em mim, você vai pedir eu também. Você fala assim, filho, pega um copo de água para mim. Até ele levantar aí, você não tem paciência, você já foi, já pegou, já bebeu. Daqui a pouco, se ele for fleumático, ele chega com um copo para você aqui, mãe, e fala, meu filho, agora você leva o meu que está vazio, porque eu já tomei água. Ele é impaciente.
Ele não sabe esperar, ele não sabe esperar. Imagina, irmãos, um colérico esperando a noiva chegar no dia do casamento. Você consegue? O grupo de louvor sofre comigo de horário. Se eu falar que é tal hora, eu chegar aqui e não tiver, a Jaciara no início, é isso que o colérico faz, ele dá mesmo. E o dia que ela chegou aqui, ela chegou atrasada, ela chegou desesperada na porta. Os cabelão dela. Ela subiu. Falei, eu só fiz assim, o horário. Depois ela falou, Kelly, eu tenho medo de você quando você fala. Porque ele é impaciente, ele não sabe esperar. E por ele ser intolerante e ter a opinião própria, ele não espera nem a pessoa justificar. Entendeu? Ele quer justificar por você. E essa impaciência, ela pode atrapalhar. Vamos abrir em Romanos 5, capítulo 5, versículo 3. Bora lá. Se você é colérico, eu aprendi, graças a Deus. Não aprender a ter paciência, olha o que Deus vai te mandar até que você tenha. E não somente isso, mas também nos gloriamos sabendo que a tribulação produz. Quem gosta de tribulação aí? Então, se você é impaciente e quer aprender a ser paciente, a tribulação vai bater na sua porta. Para você entender e aprender a ser uma pessoa Fala comigo, Eliane. Fala assim, Eliane. Fala paciente. Mais forte. Isso. Entendeu? O salmista, no Salmo de número 40, ele vai falar, esperei com paciência, e ele se inclinou e ouviu. E quem não espera com paciência? Só quebra a cara, gente. Para um colérico transformado, ele aprende a esperar e esperar muito bem. Então, nós precisamos aprender que a paciência ela é importante. E ainda mais que em Gálatas 5, ele é o quê? Um fruto do Espírito. Então, aprenda, colérico, ser paciente com o seu próximo. Ele não vai andar nas mesmas pegadas que você. Ei, mulheres que são coléricas, seu marido, às vezes, ele não vai andar no mesmo patamar, ai, 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 ui, ui, ui. Ele não vai andar da mesma forma que você. Homens também, impacientes. Nem sempre. Olha uma coisa que a gente é mais impaciente, irmãos. Somente nós pais, é com os nossos filhos em casa. Né, pastora Lídia? A gente se torna paciente fora de casa. Mas dentro de casa, a gente é o quê? É impaciente com o marido, entendeu? É impaciente com o próximo. Então, colérico, aprenda uma coisa, a paciência é um fruto do Espírito. E nós precisamos buscar essa plenitude do Espírito em nossas vidas e nos tornarmos uma pessoa paciente. Próximo, varão. O colérico, ele é dominador. Ele quer estar no controle de tudo. O que é um dominador? Ou aquele que tem um caráter autoritário e procura dominar, que tem o domínio ou autoridade. Ele quer fazer dos outros marionete. Quer? Não é bem assim que funciona. Tá rindo do quê, Joyce? Ele quer fazer das pessoas marionete, ele quer dominar tudo. Tudo é do jeito dele. E por ele ser incisivo, ele fala... Ele não é igual o melancólico, que ele
vai ser detalhista naquilo que... Você não vai, filho, porque você é assim, 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 assim. Se você virar a esquina, pode acontecer um acidente. Não. Né? Ele é incisivo. Você não vai. Por quê? Não vai, ponto, acabou. Não é? Você não vai fazer e pronto, final. Não vai, não vai. Ô, esposa, você quer sair? Não quero. Por quê? Já falei que eu não quero. Sabe o que irrita, irmãos, de uma pessoa colérica? Ela faz isso, mas ela não gosta de receber isso também, tá? Você manda um WhatsApp, ele só manda um joinha, isso me irrita. Mas o colérico, ele é assim. Ó, você vai não sei o quê, tá bom? Amor, você pode trazer não sei o quê? É o colérico, ele é assim, ó, vral, acabou. Você está entendendo? E ele é totalmente, irmãos, controlador. O marido controlador, ele é ciumento. Ele quer escolher a roupa que você vai usar, a cor que você vai usar. É desse jeito que o dominador é. Sabe aquele esposo, que às vezes a esposa quer mudar o corte de cabelo, quer ficar... Chegou a moda, não é verdade? E às vezes ela vê aquele corte e você fala, nossa, combina comigo? Aí ela vai no cabeleireiro, o cabeleireiro fala, minha filha, se tu cortar, tu vai dar uma realçada. E ela chega em casa e fala, marido, que ela é uma mulher submissa. Olha, eu quero esse corte de cabelo aqui. Não, você não vai cortar esse cabelo assim. Eu quero o seu cabelo grande, ponto final. Ele domina ela. Não pergunta a opinião, por que que ela quer se sentir assim. Qual é o motivo? Você está entendendo? Só que ele não gosta de ser dominado, não. Vai dominar um colérico para você ver. A mulher colérica, ela nem pergunta, porque sabe que o marido vai falar. Não, ela já chega em casa, marido, tudo bem? Aí ele fala, cadê o cabelo, varoa? Eu já atendi cliente que nunca pintou a unha de vermelho porque o marido não deixa. A questão, irmãos, não está aí na questão da falta de submissão, não é isso. Ou você acha que é fácil para mim ser submissa? Antigamente, quando eu não era transformada, eu já fazia ponto final. Às vezes eu pego o celular e fico, pergunta ou não pergunto? Às vezes eu já comprei e só pergunto, marido, eu posso comprar não sei o quê? Eu sei que ele vai deixar, né? Ele pode, Kelly, já chegou da Shopee. Está entendendo? E esse negócio de querer controlar a situação, irmãos, dentro da igreja, a pessoa quer controlar até como é a liturgia do culto. Faz isso, dá aquilo, vai não sei o quê. Não pula muito, não. Ó, você está pulando muito, viu? Você dá uma segurada aí, por favor. Não é verdade? Então, nós temos que ser controlados pelo Espírito de Deus. E uma pessoa que ela é controladora, que ela é dominadora, ela tem um defeito nela, uma dificuldade de confiar em Deus. Quando eu sou muito controlador, eu acredito que eu estou no controle de tudo. Eu esqueço que Deus é quem está no controle de todas as coisas. E eu posso até controlar as minhas ações, mas eu acabo impedindo aquilo que Deus pode fazer sobre a minha vida. Então, a falta de confiança, muitas vezes de nós, é porque nós queremos ser controladores, achando que somos dono do tempo, dono das coisas, e nós não somos. Em Provérbios 3:5 diz, confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, deixa, colérico, Deus controlar a sua vida. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus, ele nos controle. E sabe o que acontece com o colérico? Quando você é muito controlador e chega uma hora que você pode até perder o controle das coisas. E por conta disso você pode se frustrar. Eu ouvi um podcast
de uma psicóloga, ela também trabalha um pouco dos temperamentos. E a pastora Lídia falou aqui que o melancólico, e a nossa evangelista Diana vai falar amanhã, ele tem a tendência a ter mais a depressão, né? Esses ataques de pânicos. Porém, parece que não. Mas, primeiramente vem o melancólico, mas o segundo vem o colérico. Por que vem o colérico? Porque como ele tem esse jeito dominador, né? Ele quer estar com o controle todo na mão dele. Quando ele se frustra, quando ele passa a se frustrar, essa frustração ela torna um medo dentro dele. E aí ele quer transparecer uma coisa, quando na verdade, dentro de 4 paredes, ele não é mais aquilo que ele achava que ele era. Na sua frente ele é um leão, mas dentro do quarto ele é um gatinho, porque ele observa e fala, eu tentei controlar tudo, saiu tudo do jeito, não saiu do jeito que eu queria, e ele começa a se frustrar. É onde um colérico, ele pode entrar num estado depressivo. Ele pode ter crises de pânico. Ele pode ter aquela doença, burnout. Ele pode começar a ter esses... Irmãos, e um colérico desanimado... É o quê, pastora? Quando ele desanima para você levantar um colérico... É por isso que quando você entender... Primeiro que o Tim LaHaye, ele fala que por mais que você entenda os temperamentos... A gente brinca aqui, Cris, você é isso. Mas ele aconselha você a não fazer isso. A não ser que a pessoa te pergunte. E mesmo assim a gente pode até se assustar. Algumas pessoas falaram que eu sou isso, aquilo, outro. Eu olhei assim e falei, não. Então nós não podemos sair apontando, porque só a pessoa sabe realmente quem ele é. Então... Cuidado com esse domínio para que você não se frustre e essa frustração acabe abrindo um buraco e você acabar ficando dentro dele, tá bom? Próximo. O colérico é intolerante. Ele não tem tolerância nenhuma. Falta de tolerância, de condescendência, de compreensão. Ele é inflexível. Ele é rígido. Ele não aceita opinião. Vamos ler Tiago, capítulo 1, verso 19. Você riu por quê, ô Gabriel? Ah, é forte. Eu era essa pessoa com grupo de louvor, viu, gente? Não aceitava a opinião deles, não. Hoje eles me engambelam todinho aqui, já virei besta. Tiago 1, 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam prontos para e tardios para... E o colérico, ele não é isso. O colérico, por essa intolerância, ele não está pronto para ouvir. Porque o que vale é a opinião dele. O que vale é o pensamento. Se você chegar com uma ideia, ele não quer aceitar o seu tipo de opinião. Ele é inflexível. Você vai ligar e você vai falar assim, tudo bem que tem umas pessoas que gostam de testar nossa paciência. Né? O culto é às 7h30. Aí ele manda às 7h29, vou atrasar. Por quê? Eu dei uma enrolada aqui. E não chega. Quando olha na porta, aquela cara de sem vergonha, quando entra por ali. E aí, o colérico intolerante, ele não entende isso. Ele não quer saber por que você atrasou. Ele quer te punir por causa daquilo, é inflexível. Então você vai sentar, vai ficar no banco. Você não prega, você não canta, você não ora, você não vai fazer. É a mesma coisa com os nossos filhos. Lá em casa, o Ronaldinho, ele tem a tendência a abrir mão mais para os meninos do que eu. Ele fala, não, os meninos, pai. Ele, não. Pai. Ele acaba abrindo um pouquinho mais do que eu. Eu já falo, não. E aí, para quem que eles pedem as coisas? Que vó?
Minha mãe, assim, quando era comigo, irmãos, ela falou que ela é sanguínea, eu acho que ela é colérica. A bicha era irada, viu? O sangue de Jesus tem poder. Irmãos, a minha mãe era irada e sarcástica. Ela ia para o monte orar. Toda vez que ela voltava a pastora Lídia com uma varinha nova. Ó, sabe aquela varinha ia para o culto, a varinha ia para as campanhas nas casas, a varinha ia para tudo quanto é lugar. Ela não tinha dó, não. Quando as crianças correm aqui, às vezes, até os meus, quando está correndo ela quer, o Arthur está correndo lá atrás. Aí eu vou, Arthur. Irmãos, a gente corria, quando a gente levantava para ir, ela já olhava. Aí se ela perceber que a gente entrava na igreja, mas não tinha saído para pedir para ela quando eu saí, ela já falava, vamos no banheiro. E lá na antiga igreja, o banheiro era na parte de baixo. Aí ela falava, vamos pro banheiro. Quando ela falava pro banheiro, ô mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu não vou sair mais não, mãe. Pro banheiro agora. E ela é aquela, eu já falei pra vocês que não é pra bagunçar. Era, irmãos. E a gente, ai. E os vergão na perna, porque, irmãos, ela fazia da maneira certa, né? Era com a varinha, né? Hoje, bíblica, era bíblica. Entendeu? Hoje, os filhos fazem o que quer, né? Capaz de eles falar, você não vai me pegar. A minha mãe jogava o chinelo, fazia curva e conseguia alcançar nós dentro de casa. Ela foi transformada assim, viu? Glória a Deus. Mas não, irmão, os netos vêm e faz elas tudo de besta, essas vó. O intolerante é aquele que não aceita ou compreende ideias, crenças, opiniões, comportamentos ou sentimentos diferentes dos seus. A opinião dele é a única que vale, ponto final. E aqui, os especialistas apontam que o principal motivo da intolerância é a falta de empatia. Ele nunca vai se colocar no lugar do outro. Tá? Então, ele não consegue compreender por que você está assim, por que você fala assim, por que você vive assim. Ele é totalmente intolerante, ele não vai aceitar a sua forma. Ele acha que ele é o melhor de todos, que tudo que ele faz ele é melhor, que a atitude dele, a ação dele, o pensamento dele. Então, ele vai fingir, você vai falar, ele vai fingir que não está ouvindo. Mas ele é totalmente ao contrário do que o Tiago diz. Ele nunca está pronto para ouvir. Porque ele sempre tem na ponta da língua. E ele é nunca tardio para falar. Ele não consegue ser tardio para falar. Sabe aquele negócio, eu não gostei do que o pastor falou, e quando eu chegar na igreja amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer, nem dá paz. Falar, pastorzão, vem aqui agora. E ele vai impor aquilo. Ele não está nem aí. Ele não fica rodeando igual o melancólico. Ele não fica rodeando igual o fleumático. Ele vai no ponto daquilo que ele sabe que é. Então, coléricos, intolerantes, aprenda a escutar também. Se coloque no lugar do outro. Aceite opiniões. E você vai se dar muito bem, tá bom? Tem pessoas que têm opiniões. Pode falar, pastorzão. Eu me lembro que eu tive um desafio, né, de um casal que estava numa crise. E eu tive que ir, né, não congrega conosco, mas eu fui e o temperamento da esposa era colérico. E eu estudei o temperamento colérico para poder pastoreá-la e dar um conselho. E o que eu aprendi lá é que quando um colérico está com raiva, não possa falar para eles, calma. A pior coisa é você falar para um colérico que está com... Aí na hora, tinha outro casal conosco e a pessoa está virada e ela falou assim, calma. Meu Deus, eu falei... Aí como que eu saí? Eu saí levando ela para outro assunto, mas não pedi para ela se acalmar. Então, o estudo do temperamento ele é uma ferramenta muito maravilhosa para nós, liderança, na resolução dos conflitos.
isso é uma coisa que eu aprendi a ouvir muito do Naldinho, porque como eu falo muito alto, falo rápido, aí eu sou muito expressiva, fala, calma, Kelly. Eu falei, eu tô calma. É desse jeito, irmãos. Aí eu falo, Naldinho, como você quer? Ele, calma, Kelly. Eu falei, mas eu tô calma, varão. Oxi. Aí ele, tá vendo? Onde que você tá calma? Então, realmente, isso é uma coisa que eu coloquei na hora da ira. Aquilo que você fala para o colérico, ele não consegue enxergar aquilo que você enxerga nele, né? Então, assim, é uma coisa que ele me corrige muito. Kelly, quando você for falar, para de falar com a mão. Porque quem olha acha que você tá. Falei, mas, Mo, o que importa é você e eu e você. É o que importa, entendeu? Não consigo, gente. Eu não consigo ficar aqui, ó. Então, marido, eu te falo, amor, não sabe o que aconteceu, não digo, não sei o que. Aí, irmãos, tem uma sobre a questão da intolerância, como Deus ele me mudou. Eu fui atender uma cliente, uma senhora, irmãos, nada contra as senhoras, mas tem umas senhoras que é só pela. Ela deve ser colérica, aquela, eu acho que era isso. Entendi. E ela marcou cabelo comigo e tal. E eu fui fazer um exame. E quando eu faço endoscopia, que eu fico dopada, eu fico quase 2 dias dormindo. E aí ela ficou me ligando em pleno domingo, à noite. Eu pegava o celular e olhava e voltava. Pegava o celular. Aí eu fui e mandei. Falei, olha, não vou conseguir te responder. Amanhã eu te respondo, não sei o que. E ela me ligando no pleno domingo, 11 horas da noite, para marcar cabelo na terça-feira. Aí eu peguei e não respondi. Quando foi na segunda-feira de manhã, ela me ligou, 7 horas da manhã, me ligando. Eu falei, gente do céu, pelo amor de Deus. E a vontade, né, irmãos? Só Deus sabe a vontade que eu estava. E aí, quando eu falei, pois não, ela falou assim, você pode marcar o tal dia para mim, tal horário? Eu falei, posso. Fui e marquei o tal dia, tal horário para ela. Estava chovendo. Ela me ligou e falou assim, Keren, eu não vou porque está chovendo. Minha vontade era de dar papum, né? Falei, amém, querida. E eu xingando lá do outro lado, né, do telefone. Aí, quando foi na quarta-feira, ela me mandou mensagem. Não, ela pegou e depois ela falou assim, então, aí você vê qual é o dia que não está chovendo e você me atende? Aí eu fiquei nervosa. Eu falei, filha, eu sou cabeleireira. Eu não prevejo o tempo, não. Eu não sei da previsão do tempo. Aí ela... pastorzão. Aí ela pegou. No outro dia ela me ligou 7 horas da manhã. Você pode me atender agora? Falei, Senhor, você está mudando essa hora para me mudar, não é possível. Irmãos, ela é tão pequenininha que quando eu ia, né, porque eu não atendo mais ela. Quando eu fui montar quando ela vai lavar o cabelo. Quando ela vai arrumar o cabelo, eu tenho que pôr trocentas mofadas para ela ficar da altura do lavatório. Eu preparo o ambiente. Ela chegou no salão e já entrou. Aí eu, bom dia, ela... Aí eu fechei o portão, irmãs. Eu fechei o portão, falei, Senhor, a senhora está bem? Tô. Catei o cabelo dela, comecei a lavar. Ela falou, dá para você lavar devagar? Aí eu fiquei quieta, irmãos. Eu fui engolindo. Aí ela pegou e falou assim, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Da próxima vez que eu te ligar e você não atender o telefone, eu nunca mais coloco o pé aqui. Irmãos, o pastor Renilson fez um comentário ontem na oração aqui, que ele falou, achei que a Keren não era colérica, porque eu vejo ela muito chorona, eu sou muito emotiva. Mas a gente, como o pastor falou da personalidade, é uma personalidade minha. Então, conforme você vai crescendo, por mais que eu tenha essas características, mas tem áreas que eu vivi e acabei me tornando frágil em algumas coisas. Então, eu falei para Deus, Senhor, não deixa eu chorar no altar lá, quando eu for ministrar. Porque eu tenho
esse jeito. Irmãos, a lágrima desse foi vindo quando ela falou isso, porque eu não tinha coragem. Falei, Espírito Santo, eu não vou falar, porque a minha vontade de catar a cabeça dela, irmãos, e dá. No lavatório, ela é a ira. E e eu olhando aquele cabelo dela, eu falei, Senhor, me molda. E ela falando, e eu falei, então, eu estou falando. Eu falei, não, Senhor, essa mulher não entrou aqui dentro. Irmãos, com todo carinho, uma colérica em processo de transformação, lavei o cabelo dela. Aí, quando eu sentei ela no lavatório, ela falou assim, aí eu fui explicar para ela, eu falei, ó, eu também tenho a minha vida. Ela falou, chega, nem deixou eu falar. Chega, não fala nada. Eu falei, ó, com toda a educação, a senhora é muito mal educada. E aí ficou um silêncio no salão, só o barulho do secador. Na hora que ela foi embora e ela deu um sorriso para ir embora, né? Mas ela não me ganhou mais, Vanessa. Ela deu um sorriso para ir embora, ela falou, tchau, obrigado, fica com Deus. Da próxima vez que eu te ligar, eu falei, eu não vou atender. Aí quando foi esse dia, ela apareceu no salão, irmãos. Oi, tudo bem? Eu falei, tudo. Tem um horário? Eu falei, não tem um horário. E graças a Deus me perdoe, até hoje ela não apareceu, aleluia. Mas aquele dia eu falei, eu fui moldada pelo Espírito Santo de Deus. Existem situações que Deus, Ele permite nós passarmos. Próximo, varão. A minha cara, irmãos. Eu falei para a lágrima, você não vai descer. Agora quem domina você sou eu, pode voltar. Falei para a lágrima, ela não desceu. Glória, desceu depois que ela foi embora. Quando eu subi, eu falei, não acredito que eu fui humilhada desse jeito. Não acredita, né, Nandinho? A autossuficiência. Isso é um dos pontos que até a Carla comentou aqui, que o colérico precisa ser muito trabalhado. A autossuficiência é que vive de uma maneira independente, que não precisa de apoio, ajuda, auxílio. Ele é independente, ele acha que ele é livre. Então, o colérico, ele acha que ele não depende de ninguém para nada. Mas as esposas, olha para os seus maridos. Você precisa dele, você depende dele. Nós precisamos. Entra, varão, por favor. Arruma uma cadeirinha, ai. Glória. A autossuficiência, ela nos faz acreditar que sozinho nós estamos melhores. Sabe aquele negócio, melhor só do que mal acompanhado? E se você que for a mal companhia? Mas olha uma coisa para mim, colérico. Você pode até se sentir uma pessoa independente, não há problema. Existem áreas das nossas vidas que elas são só nossa. É um departamento só nosso. Entendeu? Mas entenda uma coisa. Sem Deus você não é nada. Sem Deus nós não somos nada. Essa autossuficiência que há dentro do colérico, ele confunde até essa autoconfiança dele, achando que ele está com fé. Mas quando ele não tem fé, na verdade, ele está confiando na sua própria força do braço. Você está entendendo o perigo? Eu confio em Deus. Não. Você confia naquilo que já está aqui dentro idealizado. Mas o que Deus pode fazer, você já perdeu a confiança. Então, nós precisamos controlar essa nossa autoconfiança, coléricos. Eu sei que a gente dá conta, porque a gente dá conta, a gente consegue chegar lá. A gente faz. Mas, olha, Deus, Ele não precisa da gente, certo? Mas Deus, Ele conta com a gente. Aí você, ser humano, frágil, fraco, vem falar para mim que não depende de ninguém. Eu quero ver se hoje Deus colocar você numa cama, se você não depende de ninguém para nada mesmo. Você depende da água. Você depende de uma comida. E para a comida chegar no seu prato, tem alguém que faz. Então você depende de alguém? Sim. Para a água
água chegar no seu copo, você depende de pessoas, sim, de uma empresa que cuide da água para que ela chegue na sua casa. Nós dependemos. Ou é você que pega o seu lixo, tira da sua casa e vai levar lá onde joga o lixo? O lixeiro não passa para retirar o seu lixo? Quando passa? Nós somos dependentes, sim. Seja você empresário. Mas eu sou empresário. Você depende, sim, do material chegar para que a sua empresa funcione. Então não bata no peito e fala, eu faço, eu posso, eu consigo, eu chego. O problema é isso. Aí você acaba fazendo o quê? Aumentando o seu ego. Porque eu. E não é você. Se Deus não estiver na sua vida, se Deus não fazer acontecer, você não chega a lugar nenhum. Com essa prepotência, não vai chegar a lugar nenhum. Já disse Jesus em João 15, eu sou a videira verdadeira. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis. O problema, às vezes, de um pastor autossuficiente é que ele acha que ele só pode fazer só ele. A igreja só vai crescer se ele estiver na frente. Um líder de banda só acha que o grupo de louvor só cresce se ele estiver na frente. O líder das crianças autossuficiente só vai funcionar. A mídia, não, meu querido. Só vai funcionar se você entender que Deus colocou pessoas do seu lado para fazer com que a obra cresça. Eu ia falar uma frase aqui, mas deixa para a Adriana amanhã, porque eu falei para ela que eu li no livro junto com ela. A gente comentou ontem, mas ela vai finalizar amanhã com essa frase. Colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático, nós dependemos um do outro. Para que essa igreja funcione, precisa do colérico, precisa do melancólico, precisa do fleumático, precisa de todos os temperamentos. Nós somos uma unidade, somos o corpo de Cristo. Provérbios 29 e 24 vai dizer, a soberba do homem abaterá, mas a humildade de espírito trazerá honra. Para você ser honrado, você precisa ter humildade. Já disse Jesus para Paulo, a minha graça é o suficiente para você. Próximo varão. Eu peguei esse bonequinho também aí, que esse bonequinho está só pela graça. Irascível. O que é irascível? Uma pessoa que se irrita com facilidade. O que frequentemente demonstra raiva e irritação. Ele é iracundo. Irmãos, a ira é um pecado que pode te levar para destruição. Tá vendo? Não me irrita não, hein? Fala assim, pastor, irai-vos, mas não pequeis, né, pastorzão? A ira, ela pode nos levar à destruição. Tem muitos casamentos destruídos por causa da ira. Tem muitos relacionamentos destruídos por causa da ira. Tem muitas mortes que aconteceram no trânsito por causa da ira. O trânsito, irmãos, é para moldar a gente, irado. Não é, pastora? O trânsito, meu Deus dos crentes, é para moldar as nossas vidas. Deus não permite um trânsito por acaso. E quando você está na pista, os farol fecham só na sua vez. Você olha assim, a pista é longe. Aí tem uns 20 farol. Aí você abre, vai, fecha. Vai, fecha. Sempre na sua vez. E aquilo vai te dando uma ira por dentro. E já começa a bater dentro do... Irmãos, a pessoa irada, ela perde a visão. Ela perde completamente a visão. E com isso, quando você é uma pessoa irada, você se torna uma pessoa violenta. Você se torna uma pessoa cruel. Você quer ver na Bíblia um homem que foi totalmente transformado por Deus, mas que ele era totalmente irado? O apóstolo Paulo. A ira estava dentro do seu coração. Quando o Estevão foi morto,
A Bíblia diz que quando pegaram as vestimentas de sangue do Estevão, colocaram nos pés de quem? Do apóstolo Paulo. E aquilo não comoveu Paulo. Pelo contrário, a sua ira se acendeu mais ainda contra a igreja. E a Bíblia diz que quando ele foi pedir para o sacerdote que desse uma carta para que ele fosse para Damasco, para que ele pudesse, o coração dele estava cheio de cólera, atrás dos crentes, de ira. Ele foi com sangue nos olhos, na boca, no nariz, no corpo inteiro. Ele queria destruir o povo cristão. Mas existe um Deus que Ele conhece profundamente, inteiramente o nosso ser. E Deus, Ele sabe perfeitamente onde nós precisamos ser moldados e transformados. E diz a palavra de Deus que enquanto Paulo, ele estava no caminho de Damasco, veio uma luz tão irradiante sobre a vida dele, que ali Paulo teve um encontro com Deus. E Paulo, já se falou do medo, né? O povo tinha medo dele, porque Deus deu ordem para Ananias ir lá cuidar dele. O Ananias falou, vou nada. Falou, você vai, sabe por quê? Ele pode até ser um colérico. Ele pode ser o que for, mas para mim, ele é um vaso escolhido. Quando você entender que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus e nós nos posicionamos, nós somos totalmente transformados pelo Senhor Jesus. Amém? Próximo, varão. Para sermos transformados, nós precisamos saber quem somos. Então, essa é a grande ferramenta do temperamento, porque você consegue descobrir as suas fraquezas. E quando nós descobrimos as nossas fraquezas e permitimos Deus nos transformar, nós conseguimos chegar a lugares altos. Próximo, varão. Neutralizando os pontos fracos. O pastor usou essa frase aqui. Conhece-te a ti mesmo. Então, nós precisamos nos conhecer. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu quero que você dê uma salva de palmas para você mesmo, que escolheu estar aqui nessa noite, que entendeu que precisa de mudança, de transformação. Porque se você está aqui, meu querido, tenho certeza que não foi simplesmente para agradar o seu líder, não. Mas é para você entender que você precisa melhorar, amém? Então, quando nós neutralizamos os pontos fracos, potencializamos os nossos pontos fortes. E primeiro, nós precisamos conhecer a Deus. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade, somente quem pode libertar você é Jesus Cristo. É somente Deus que pode transformar as nossas vidas. Como diz o Oséias, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Porque o povo, ele perece pela falta do quê? Do conhecimento. Então, a partir do momento que você não tem conhecimento, você acaba sendo destruído. Próximo ali é o autoconhecimento. 1 Coríntios 11:28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer. Nós precisamos olhar para dentro de nós e observarmos tudo aquilo que pode transformar as nossas vidas. Às vezes, um colérico, quando ele está muito irado, que ele não conhece as suas fraquezas, aquele ambiente que o... Meu Deus do céu, o pastor Renato é o que mesmo, gente? Sanguíneo, já subiu na minha cabeça. Aquele ambiente que o sanguíneo preparou de alegria, se o colérico chegar cheio de cólera, de ódio, ele consegue destruir assim, ó. Fácil, fácil, fácil. Na verdade, só a cara dele já entra ali pela porta, o pessoal fala, vixe, deu ruim. Que ele já entra com uma cara, irmão, de ódio. Não é? Tem dia... Que foi, Lucas? Tem dia que ele chega sorridente, que ele é 880. Mas tem dia que ele chega, que você fala, hoje, vamos todo mundo ficar tranquilo que o negócio não vai ficar bom. Você está entendendo? Então, nós precisamos ter esse autoconhecimento. Nós precisamos conhecer a nós. Colérico, o dia que você não estiver bem, nem vai.
Nem faça, não opina, não fala, porque se você abrir a boca sem sabedoria, você vai arrumar treta para você. Próximo, varão. Segundo passo é reconhecer. Para nós coléricos reconhecer o nosso erro, para a gente reconhecer que a gente errou. Hoje eu consigo reconhecer bastante, né, Erinaldo? Mas é verdade, gente. Ele falava assim, Kelly, sabe qual é o seu problema? Que você não reconhece. A maneira do colérico reconhecer é ele rodeando, mas ele nunca vai chegar no ponto e falar, eu errei. Ele vai fazer com as ações dele, as atitudes dele, ele vai demonstrar que ele errou, mas ele falar da boca dele que ele errou, eu estou errado. Você está entendendo? Aí ele vai falar assim, peraí, não é bem desse jeito que foi que aconteceu a situação, não. Você está chateado aí, quer ser cheio de frescura, mas não foi assim que aconteceu, não. Mas foi, irmão. Ele fica se enganando. Ele falou grosseiro, sim. Aí fala, povo insensível, não pode falar nada que nem aguenta ouvir. Não é que o povo é insensível, não, meu filho. Que é sensível não é você que é um insensível. Então nós precisamos reconhecer. Provérbios vai dizer, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que a confessa e a deixa alcança o quê? Você precisa confessar. Você vai falar, Senhor, eu sou intolerante sim. Eu sou irado sim. Eu sou impaciente sim. Eu sou tudo isso e mais um pouco, mas eu reconheço e eu preciso da misericórdia do Senhor. Mas é necessário deixar. Você está entendendo? Irmãos, quando eu comecei a ver esse livro do Tim LaHaye, claro que a Bíblia, quando eu comecei a ter contato de verdade com a palavra de Deus, houve uma transformação na minha vida. Mas esse livro aqui que o pastor... Não, o outro pastor, que foi o primeiro que nós lemos. Porque agimos como agimos... Esse livro fez uma diferença muito grande na minha vida. Porque ele mostra o porquê que você age, o porquê que você faz, sabe? E quando eu comecei a ler esse livro, que eu comecei a ver, eu chorava, irmãos, aí nesse eu falei, Senhor, não acredito que eu sou isso, não. Porque o colérico, ele não acha que ele é. Todo mundo é, mas o colérico, ele não é. É na mente dele isso. Então, nós precisamos reconhecer. E nós precisamos buscar. Tim LaHaye, nesse livro, ele fala que o colérico ele precisa de, no mínimo, 7 frutos do Espírito. Dos 9. Precisa dos 7. Mas aí, eu olhei e falei, Tim LaHaye, se eu pudesse opinar, que eu queria opinar, é os 9, irmão. É os 9. Ele precisa de amor, porque como ele é insensível, parece que ele não ama. Você está entendendo? A paciência, precisa de muita paciência. Nós precisamos, colérico, olha lá, e quais são os frutos? Vamos lá. Amor, alegria, a paz. O colérico precisa de paz. Paciência, benignidade, bondade, fé. Fala comigo, mansidão. Cadê os coléricos? Cadê os coléricos? Levanta a mão, os coléricos. Fala, mansidão. Fala comigo, domínio próprio. Busque a plenitude do Espírito. Somente com o Espírito de Deus na sua vida, agindo é que você pode ser transformado. E nós precisamos praticar. Já dizia o nosso Tiago, que nós precisamos ser praticantes, e não somente, essa palavra não deixa somente para os coléricos, não. É para todos. Tudo que você ouvir aqui, você precisa praticar. E a prática, irmãos, ela é todo dia. Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses orando, na minha oração, o Gálatas 5, 22 e 23.
Todo dia eu orava, Senhor, eu preciso de paz, amor, mansidão, benignidade, bondade. Eu orava. Tinha dias que eu ficava num canto aqui, até mesmo nas orações, eu chorava. Porque, como diz o Paulo, mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu acabo. É por isso que nós temos que nos deleitar na lei do Senhor todos os dias. Porque a Bíblia, o salmista, ele vai dizer que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água que produz o seu fruto na estação própria. Você quer ser transformado, você quer ser um homem, uma mulher cheia do Espírito de Deus, viva, pratique a palavra de Deus. É necessário termos dentro de nós a palavra de Deus. Próximo, varão. Próximo. E aqui eu quero deixar para você que Deus, Ele não desperdiça recursos. Tudo que Ele cria tem um propósito para o seu reino. O seu temperamento tem um propósito para o reino. Você foi criado porque você tem um propósito para o reino de Deus. Todos nós temos um propósito. Deus, Ele não nos criou por acaso. Olha só o poder da transformação na vida de Paulo. Um homem cruel. Um homem ruim. Um homem que ele precisava completamente da plenitude do Espírito sobre a vida de Deus dele. Um homem que quando você olha a maldade, a crueldade, a violência dentro do seu coração, ele não tinha dó de ninguém não, irmãos. Ele não tinha dó de ninguém. Ele matava, ele destruía, ele fazia. Mas a partir do momento que ele teve contato com Deus e começou a ser transformado, ele foi uma potência nas mãos de Deus. É claro que você olha, você vê alguns episódios na Bíblia que ainda havia dentro dele alguns pontos que ainda mostrava esse lado colérico de Paulo. Mas tudo que ele fazia era para Deus, sem prepotência nenhuma, sem autossuficiência nenhuma. Quando você entender que você é totalmente dependente de Deus, que você não depende do homem, que você não depende de você mesmo para que as coisas aconteçam, e que o Espírito de Deus pode transformar as nossas vidas. Quando nós entendemos o poder que Deus tem para fazer algo acontecer em nós, meu querido, não é sobre você, é sobre o que Deus pode fazer. Não é sobre o que nós podemos fazer acontecer, porque a gente não pode nada, mas é aquilo que Deus pode fazer. E a frase que ficou, que eu não consegui mandar ali, desse livro que o Tim LaHaye ele usou e nunca saiu do meu coração, é que Deus não está tão interessado em mudar as circunstâncias como em mudar pessoas. Então, eu não sei qual é a circunstância que Deus vai permitir você passar para ser um homem e uma mulher transformada pelo Espírito Santo de Deus. Mas seja qual for, se você é uma pessoa intolerante e você pedir para que Deus molde você, Ele vai colocar você em situações para que você aprenda a ser uma pessoa tolerante. Se você é uma pessoa impaciente, Deus ele vai colocar você em situações para que você aprenda a produzir a paciência. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Amém?